Olá, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nesta aula nós veremos os diferentes usos do adjetivo hebraico. O hebraico utiliza os adjetivos de três formas diferentes. A primeira forma, e já vimos isso, conhecemos esta forma como a forma mais comum, é a forma dos adjetivos atributivos. Quando os adjetivos são utilizados atributivamente, em primeiro lugar, eles modificam um substantivo diretamente. Por exemplo, o homem bom é uma modificação direta do substantivo homem pelo adjetivo bom. Também concordam em gênero, número e determinação. Já vimos isso antes, né? E sempre seguirão o substantivo que modificam. Então, caso, por exemplo, na frase um homem grande, homem é o substantivo, grande é o adjetivo. No hebraico, nós dizemos ish gadol. Um homem, notem que homem aqui não é determinado e o seu gênero é masculino, o número é singular. Da mesma forma, gadol é gênero masculino, número singular e indeterminado. Então, ish gadol concorda em gênero, número e determinação. Também o adjetivo gadol segue o substantivo que modifica e a modificação é uma modificação direta. Um outro exemplo é a frase as mulheres boas, que escrevemos assim, hanashim hatovot. Agora notem aqui, vocês dirão, mas Danilo, aqui esta terminação é uma terminação masculina plural. Sim, mas lembre-se de que Nashim é uma palavra no feminino plural irregular. Então, na verdade, Hanashim é uma palavra que, mesmo com essa forma im, continua sendo uma palavra feminina no plural. Da mesma forma que Tovot é feminina no plural. Então, Hanashim concorda em gênero, número e determinação com Hatovot. E Hatovot segue o substantivo que modifica, e a modificação é uma modificação direta. Um outro uso, o segundo uso, é dos adjetivos substantivos. Esse é o uso mais fácil de se aprender dos adjetivos no hebraico, porque nós também temos esse uso no português, mas os adjetivos substantivos são muito fáceis de destacar em um texto. Como assim? Porque eles sempre serão utilizados independentemente como um substantivo. Por exemplo, quando eu digo o bom, ou o homem bom, como que eu escrevo isso? Escrevo Hatov. Somente. Sem nenhum substantivo aqui, antes ou depois, simplesmente Hatov é o substantivo. O bom. Uns homens sábios, ou uns sábios. Como eu escrevo isso? Hachamim. Então, bem simples. Os adjetivos, então, são utilizados como um substantivo independente de qualquer outro substantivo nessa área. É isso que nós chamamos o uso substantivo dos adjetivos hebraicos. Tá bom? A terceira forma, e essa forma que será um pouco mais difícil para nós, é a forma predicativa dos adjetivos. Também temos essa forma, este uso no português, mas o problema é que no português nós utilizamos o verbo ser. A língua hebraica não gosta muito de utilizar o verbo ser. Então, nesse caso, os adjetivos, quando são utilizados predicativamente, não levam o verbo ser. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu digo, ele é bom. Este é um uso predicativo do adjetivo, porque nós temos o verbo ser, ele é bom. O adjetivo predicativo afirma algo sobre o substantivo, em vez de modificá-lo diretamente. Isso, então, é diferente do adjetivo atributivo, porque o adjetivo atributivo modifica diretamente o substantivo. Mas também, o adjetivo predicativo no hebraico nunca será determinado. Então, é fácil de destacá-lo por causa disso. Ele nunca será determinado. Por exemplo, na frase, o rei é mau. Como que nós escrevemos isso? Escrevemos Hamelech Ra. Notem aqui, não existe uma concordância na determinação. Não dizemos Hamelech Hara. Isso seria o rei mau. Hamelech Ra é o rei é mau. Nós vamos suplementar o verbo ser entre o substantivo e o adjetivo quando o adjetivo é utilizado predicativamente. Uma outra característica também do adjetivo predicativo é que o adjetivo pode ou seguir o substantivo ou anteceder o substantivo, como no caso de Ra Hamelech. Então existem duas formas de dizer o rei é mau. Hamelech Ra ou Ra Hamelech. Um outro caso disso é, por exemplo, se eu digo Saul é mau, diríamos Shaul Ra
ou Ra Shaul. Lembrem-se que nomes próprios sempre são determinados, porque se eu digo Saul, é uma determinada pessoa. Então, Shaul é determinado, Ra continua indeterminado. Então, os adjetivos predicativos nunca são determinados e ou seguirão ou precederão o substantivo que modificam. Agora, existe mais um caso que eu quero ver com vocês do adjetivo predicativo, e é, por exemplo, quando eu digo um rei é mau. Agora nós temos aqui Meler Ra ou Ra Meler. Notem aqui que Meler Ra é exatamente a mesma forma que nós utilizamos no adjetivo atributivo. Por quê? Porque Ra concorda em gênero, número e determinação com Meler. Então, nos casos onde nós vemos isto aqui ocorrendo, o contexto nos dirá se o adjetivo está sendo utilizado predicativamente ou atributivamente. Mas também temos o caso de Ra Meler, que é quando o adjetivo é utilizado antes, precedendo o substantivo que modifica, e nesses casos sempre veremos que o adjetivo é um adjetivo predicativo. Então, somente nesses casos nós precisamos do contexto para nos dizer se o adjetivo está sendo utilizado predicativamente ou atributivamente. Só para resumir então, vamos dar uma olhada nas propriedades dos diferentes usos do adjetivo hebraico. Em primeiro lugar, os adjetivos atributivos modificam o substantivo diretamente, concordam em gênero, número e determinação, e sempre seguem o substantivo que modificam. Já os adjetivos substantivos sempre são independentes. Os adjetivos predicativos afirmam algo sobre o substantivo em vez de modificar o substantivo. Eles nunca serão determinados e podem preceder ou seguir o substantivo, como não é o caso do adjetivo atributivo. Lembrem-se disso, é dessa forma que nós vamos determinar se o adjetivo está sendo utilizado de uma forma atributiva, substantiva ou predicativa. Tá bom? Por enquanto é só isso. Eu colocarei essas informações no site do BAT 101 e vamos nessa. Shalom!